Aqui nem eu nem você consegue dar só uma olhadinha. Vamos embora conhecer Jacutinga, a capital nacional das malhas? O Espia só é no próximo sábado, 15 para o meio-dia, na tela da IPTV. Jornal da IPTV, primeira edição. Oferecimento: Grupo Celinho, a maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. E Univaz, quem forma bem, entrega profissionais melhores. Quatro pessoas ficam feridas em capotamento na AMG 1665 em Ingaí. Depois de capotar numa ribanceira, o carro ficou preso a uma árvore com risco de cair. Tem mais no EPTV1 de hoje. A Prefeitura de Varginha investiga o uso de atestados médicos falsos em uma empresa da cidade. Guto Moreira, que história é essa? É isso mesmo, Velber. Um funcionário apresentou documentos que simulavam atendimento aqui na UPA de Varginha. Foram apresentados, ao todo, 4 atestados que somavam 14 dias de afastamento. Nós vamos trazer os detalhes daqui a pouquinho aqui no IPTV1. Te espero, meu amigo. Daqui a pouco as informações para nossa honrosa audiência. A colheita de café no sul de Minas ainda está no começo, mas a projeção é de recorde histórico. O crescimento é puxado pela bienalidade positiva do café arábica. Teve geada na Serra da Mantiqueira essa madrugada. Monte Verde registrou a menor temperatura do estado em estações do IMET. No quadro Pergunte ao Doutor, vamos tirar as suas dúvidas sobre os cuidados com a pele no período de baixas temperaturas. Manda aí a sua dúvida para o nosso WhatsApp, o 998888888. E ainda sobre saúde, hoje é Dia Nacional do Teste do Pezinho. O Fernando Lima fala ao vivo sobre o assunto pra gente. Pois é, Velber, esse teste é fundamental para identificar doenças de forma precoce. E caso essas doenças sejam identificadas, o tratamento tem que ter início imediatamente. Esse teste está disponível no SUS e você sabia que tem um prazo para que ele seja feito? Daqui a pouco, ao vivo, nós vamos explicar todos esses detalhes, inclusive com uma entrevista com um especialista. É daqui a pouco. A gente se fala, meu caro. Até já. Boa tarde. Os assuntos que interessam ao sul de Minas, você assiste agora no EPTV1. Quatro jovens ficaram feridos num capotamento na madrugada de hoje em Igaí. O acidente foi por volta de 1h da manhã na AMG 1665. Depois de capotar numa ribanceira, o carro ficou preso a uma árvore com risco de cair. Quando os bombeiros chegaram, eles encontraram os 4 jovens dentro do carro. Eles tinham idades entre 20 e 25 anos e tiveram vários ferimentos. O motorista estava preso às ferragens. Os bombeiros precisaram usar técnica de ancoragem do carro para evitar que ele caísse na ribanceira. As vítimas foram levadas para a UPA de Lavras. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 6 aves silvestres que estavam no porta-malas de um carro abordado ontem na BR-267 em Caxambu. Os pássaros são da espécie trinca-ferro e eram transportados em gaiolas. No veículo havia uma mulher e 2 homens. Um deles teria dito aos policiais que os pássaros estavam sendo levados para Juiz de Fora. Transportar ou vender animais silvestres sem autorização dos órgãos ambientais é crime federal e, por isso, os ocupantes do carro assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. Eles foram liberados e as aves foram entregues para a Polícia Militar Ambiental. A Polícia Rodoviária também resgatou aves silvestres na rodovia Fernão Dias, isso em Cambuí. 4 aves conhecidas como bicudo estavam sendo transportados ontem por um homem de 60 anos que seguia para a cidade de Patrocínio. Durante a fiscalização, a polícia constatou que o motorista não tinha qualquer documentação que comprovasse a origem das aves. Além disso, os pássaros estavam escondidos embaixo do painel e atrás do banco do motorista, onde há pouca circulação de ar, o que também caracteriza crime ambiental. Por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, o homem não foi preso, mas se comprometeu a comparecer em juízo quando intimado.
As aves foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Militar Ambiental. A Prefeitura de Varginha investiga o uso de atestados médicos falsos em uma empresa da cidade. Um funcionário apresentou documentos que simulavam atendimento na UPA da cidade. Quem está acompanhando esse caso é o Guto Moreira e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Guto. Boa tarde para você também, Velber. Para quem acompanha a gente no EPTV1 deste sabadão, olha, no total, gente, esse funcionário apresentou 4 atestados que somaram 14 dias de afastamento. 2 deles foram apresentados nos dias 21 e 28 de maio. Os 2 anteriores não tiveram as datas divulgadas. A empresa suspeitou dos documentos e acionou a Guarda Municipal e a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento aqui de Varginha. De acordo com o secretário municipal de saúde da cidade, o Heron Martins, a situação está sendo apurada nesse momento pela administração municipal. De acordo com ele, tudo indica que o próprio funcionário da empresa realizou a falsificação dos atestados. O secretário disse ainda que os documentos levavam a assinatura de 2 médicos, sendo que um deles nunca trabalhou aqui na UPA. Já o outro, apesar de trabalhar na unidade, negou ter assinado esses atestados e, após analisarem os documentos apresentados pelo colaborador, verificaram que o carimbo utilizado estava com a grafia do nome do meio errada. E, por isso, não tem indícios de envolvimento de nenhum funcionário da UPA. Mas os funcionários da unidade fizeram um boletim de ocorrência. A Polícia Civil disse que foi acionada pela Guarda Municipal e que segue apurando os fatos para saber realmente o que aconteceu. A Prefeitura de Varginha enviou uma nota dizendo que a UPA já tem um protocolo estabelecido para situações de suspeita ou contestação de atestados médicos. As empresas encaminham com frequência solicitações de verificação à unidade e, nesses casos, é realizada a conferência dos dados do paciente nos sistemas de atendimento e a confirmação junto ao médico responsável que fez a emissão do documento. Após essa análise, a unidade presta o devido retorno à instituição que fez a solicitação. Sobre esse caso recente, as verificações ainda estão sendo conduzidas dentro dos procedimentos legais e institucionais adequados. Para evitar que esse tipo de falsificação aconteça, a Prefeitura de Varginha está estudando implantar um sistema eletrônico de assinatura para que todos os documentos sejam assinados eletronicamente pelos médicos e para que eles contenham um QR Code de verificação de autenticidade. Esse sistema já está em uso nas policlínicas aqui do município de Varginha. Agora, a Prefeitura, então, estuda também implantar na UPA por conta desse recente episódio. Velber, essas são as informações. Eu volto com você do estúdio. Legal, Guto. Obrigado, viu, por essas informações. Daqui a pouco a gente se fala mais. Veja o que foi destaque essa semana no G1 Sul de Minas. Lorena Lemos conta pra gente. Oi, gente! Sabadão chegou e quando eu apareço aqui, vocês já sabem, né? Hora de conferir quais foram os destaques do G1 Sul de Minas durante a semana. Então pega aí o seu celular e aponte a câmera para os QR Codes que vão aparecer na tela. Em terceiro lugar, no clima da Copa do Mundo, temos a Rua República da Argentina, em Pouso Alegre, que viralizou com uma decoração especial para o campeonato e foi notada pela CBF, tendo as imagens do local compartilhadas nas redes da Confederação. A via tem cerca de 350 metros, corta 5 quarteirões e foi transformada por crianças e adultos em um verdadeiro cenário de Copa do Mundo. O projeto foi idealizado há mais de 10 anos pelo artista plástico Diego Miranda, que contou ao G1 ter sentido uma emoção muito grande quando viu suas ilustrações ganhando esse destaque. O sentimento foi o mesmo descrito pelo videomaker Flávio Henrique, responsável pelas imagens que viralizaram. O segundo lugar do nosso top 3 está de dar água na boca, viu? O Barato da Cozinha, quadro semanal do EPTV1, mostrou como fazer um caldo cremoso de mandioca com frango para se deliciar nos dias frios. A receita, que também pode levar cenoura e bacon, tem origem no norte de Minas Gerais e é ideal para reproduzir em casa, reunindo a família e os amigos. E a reportagem mais lida da semana conta como Conceição dos Ouros, cidade do sul de Minas, se tornou a capital nacional do polvilho.
O município tem cerca de 12 mil habitantes e construiu uma identidade em torno da produção artesanal, tradição que atravessa gerações, sustenta famílias e impulsiona o turismo e os pequenos negócios. Segundo dados do IBGE, Conceição dos Ouros produz cerca de 15 mil toneladas de mandioca por ano em uma área plantada superior a 405 hectares. Dados do Sebrae Minas também mostram que mais de 30 fábricas artesanais de polvilho funcionam na cidade atualmente. Lembrando que essas e outras notícias vocês encontram acessando g1.com.br/Sul de Minas e também o nosso Instagram, @g1.suldeminas. Até mais! A colheita de café no sul de Minas ainda está no começo, mas a projeção é de recorde histórico. Das cidades da região que fazem parte da cooperativa Cochupé, pouco mais de 10% dos grãos já foram colhidos. O Fernando Lima traz mais informações para a gente. Oi, Velber, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. O levantamento foi feito pela Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé. A Cochupé está presente em mais de 370 municípios, aqui de Minas Gerais e também do estado de São Paulo. Das cidades do sul de Minas, 11,1% do café já foi colhido. E isso está dentro da normalidade que a cooperativa estava esperando para esse período. A Conab prevê uma safra recorde de café para este ano no Brasil, que deve atingir mais de 66 milhões de sacas. Vamos seguir falando a respeito deste assunto agora com o Lucas Batista Bueno. Ele é comercializador e também produtor de café. Lucas, você compra café de produtores de Passos e região, né? Nesse ano você já percebeu um volume maior de café comparado com o mesmo período do ano passado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Sim, esse ano a gente nota um volume maior, apesar de a gente estar no início de colheita, né? Os grãos ainda chegam muito verde, mas a gente nota sim um maior volume referente em comparação com o ano passado. Agora, você disse que esse ano a safra começou um pouco mais tarde, a colheita, né? O porquê que ainda assim, começando um pouco mais tarde, o volume é maior? O que isso explica? Eu acho que podemos considerar em termos de maturação mesmo dos grãos, né? Nós tivemos aí chuvas no final de maio, que isso gerou um leve atraso, mas eu considero dentro da normalidade em linha com a Cochupé. Agora, você como produtor, como avalia essa questão da safra recorde? É uma boa expectativa mesmo? Isso é bom para o produtor? Sem dúvidas, né? O produtor ele trabalha o ano todo, né, esperando colher um bom volume. E esse ano eu acho que nós tivemos um bom favorecimento de clima e a gente vem de um ano de bienalidade positiva e eu acho que temos tudo aí para colher uma safra muito boa. Agora, aqui a sua colheita já começou, aqui em Passos? Ainda não. Ano passado nós colhemos final de maio e esse ano a gente deve colher em meados de junho. Por que está começando mais tarde, Lucas? Em termos de maturação mesmo dos grãos, né? A gente espera que a gente tenha um bom enchimento de grãos, né? Nossa lavoura aqui é irrigada, então a gente está esperando uma maior maturação dos grãos para ter uma colheita mais uniforme. Certo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no IPTV1. É isso, pessoal, informações repassadas, expectativa muito alta por aqui. Eu volto com você aí no estúdio, Velber. E hoje tem Terra da Gente na tela da IPTV. Vamos ver o que o pessoal preparou para o programa de hoje. O Terra da Gente de hoje está especial. Falamos direto de Águas de Lindóia, um lugar onde a natureza brota do chão e a água carrega histórias, ciência e tradição. A cidade despertou curiosidade no Brasil e no mundo. Fica sempre essa dúvida, é a água que foi para a Lua? O que eles fizeram? Você sabia que uma famosa cientista foi quem deu fama a esse lugar? Marie Curie, que era uma polonesa. A gente também vai se aventurar pelas montanhas da região, em um circuito que atrai quem busca um contato maior com a natureza. E com o inverno batendo na porta, a serra é um convite a sabores especiais. E tem receita para entrar neste clima, um fondue para se preparar para o famoso festival de inverno da cidade. Uma delícia, muito saboroso, o salzinho realmente realça.
Não perca, o Terra da Gente é neste sábado, às 14h. Agora o esporte no nosso EPTV1. Caldense e Boa se reencontram após 2 anos. O jogo é amanhã, às 10 da manhã, no Ronaldão, em Poços de Caldas. A partida vale pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Módulo 2. O momento das equipes é distinto nesse início de competição. O Boa Esporte chega embalado após vencer o Guarani de Divinópolis por 1-0 na estreia. Já a Caldense tenta se recuperar após ser derrotada por 2-0 pelo Uberaba fora de casa. Os ingressos para a partida estão à venda na sede social da Caldense. Os valores são de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Para o confronto, apenas a arquibancada coberta do Ronaldão será liberada ao público. O Pouso Alegre entra em campo hoje para enfrentar o Madureira no Rio de Janeiro. É a última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão. O jogo é às 15h, aí você vê imagens da preparação do time ao longo da semana antes de viajar para o Rio. A vitória é condição essencial para seguir no campeonato. Com um triunfo simples, o time mineiro chegaria a 10 pontos, ultrapassaria o próprio time do Madureira, o próprio adversário carioca, que ocupa a 5ª colocação com 8 pontos. É confronto direto e a gente torce para o Pousão. Ainda no assunto esporte, hoje é dia de semifinais do Jungle Fight na tela da Globo. E nas 2 lutas eliminatórias tem atleta de Varginha na disputa. Olha a representatividade do sul de Minas no MMA nacional. De um lado, o mineiro Guilherme Silva, que treina em Varginha, na academia Ribas Family, enfrenta o carioca Hernani Pimenta. Na outra semifinal, também sob o escudo da Ribas Family, Fabrício Bacai enfrenta Matheus The Monster. O campeão da temporada leva R$500 mil para casa. As lutas serão transmitidas ao vivo pela TV Globo depois do Altas Horas. Agora 12h31, intervalo rápido no nosso EPTV1. Depois da pausa tem o quadro Pergunte ao Doutor. Nós vamos tirar as suas dúvidas sobre doenças de pele, os cuidados com a pele, com a temperatura baixa nessa época de frio. Vai mandando sua pergunta aí para o nosso WhatsApp, tá na tela para você, o 998888888. A gente volta já. Ô, Mion, esse caldeirão só tem música boa, né? Ah, então sobe o som que lá vem sucesso. Dá uma dica pra gente aí, Mion. Grandes artistas de várias épocas, de diferentes estilos, porém ninguém sabe quem são. Ah, mas uma coisa eu sei, tem convidados especiais. Natália Gil e Tomás Aquino! Vem pro palco, João Guilherme e Pelu! Hoje é outro patamar, Lúcio Mauro Filho. Caldeirão com Mion. Dia dos Namorados é demais. Combine carinho com presentes, misture amor com surpresa e mostre o quanto seu par perfeito é especial para você com presentes é demais. E aproveite, parcele suas compras em 10 vezes sem juros no nosso cartão. Vem pra É Demais. Supermercados Alvorada, economia que faz bem. Leite Bordi 1 litro, R$ 4,79. Filé de frango Sadia 1 quilo, R$ 17,99. Heineken Latão 5,49. Beba com moderação. Supermercados Alvorada, ideal para você. A maior vitrine de móveis rústicos do Brasil espera por você. 8ª Expo Móveis Rústicos em Passos. Design em madeira maciça, praça de alimentação e diversão garantida com entrada gratuita. De 4 a 7 de junho no Parque de Exposições. Qualidade. É isso que faz do arroz preferência o preferido da família brasileira. E da sua também. Coloque mais sabor no seu dia a dia. Escolha o melhor. Arroz preferência. O preferido da família brasileira. Alfenas vai se encontrar no postinho mais amado do Brasil. Cê tá Doido Festival, dia 13 de junho, com transmissão do Jogo do Brasil. Ingressos pelo vaideingresso.com.br. Eu vim morar aqui. Hoje. Olha aí, ó, mais um, hein? Sem teto, sem berço, sem educação, mais um morando aqui.
O senhor prefere um Pinot Noir ou um Syrah para acompanhar? Que raio é isso aí? Com licença. Você. O que é, mano? Aí, vinho. Quem ama, cuida. Teve geada na Serra da Mantiqueira essa madrugada. Monte Verde registrou a menor temperatura de Minas em estações do IMET. De acordo com a medição do Instituto Nacional de Meteorologia, fez 2,1 graus em Monte Verde, distrito da cidade de Camanducaia. O gelo cobriu de branco a paisagem, que ficou ainda mais bonita. Aqui as plantas do jardim foram cobertas com plástico para ficarem protegidas da geada. O carro ficou com uma grossa camada de gelo. Essa fumacinha que sai do chão gelado é resultado da condensação do vapor de água do ambiente, que se transforma em minúsculas gotículas suspensas no ar. A segunda cidade mais fria do estado essa madrugada foi Maria da Fé, onde fez 2,7 graus, de acordo com a medição do IMET. Já os termômetros do centro da cidade marcaram 0 grau no comecinho da manhã. Esse relógio charmoso ainda marcava perto de zero, quase 7h30 da manhã. Os campos amanheceram branquinhos de gelo e as plantas ficaram decoradas pelos cristais de água. E o frio continua no sul de Minas. A Isabela Diógenes traz os detalhes da previsão do tempo. Boa tarde, Isabela. Oi, para você que está aqui acompanhando o EPTV1 neste sábado gelado. As temperaturas mais contidas devem ficar por aqui na região durante todo o fim de semana. De manhã fez bastante frio e agora à tarde fica agradável. As máximas não sobem tanto. Se acompanha comigo, ó, Varginha com máxima de 20 graus. Em Passos a temperatura pode chegar nos 22, máxima de 20 para Pouso Alegre também. Poços de Caldas com uma temperatura mais baixa para hoje, 19 deve ser a máxima. Previsão para Juruá agora, máxima de 22, 23 para Ibiraci e São João Batista do Glória, Alfenas com previsão de 21 graus. À noite, a sensação de frio mais acentuado retorna. Olha só Itajubá. Agora à tarde, máxima de apenas 18 graus. Depois à noite, a temperatura pode ficar nos 10 graus. Então, nada de calor, fica realmente um dia bem fresquinho ou até mesmo gelado, né? E o tempo fica seco também. Sem previsão de chuva, o frio vem acompanhado por um baixo índice de umidade do ar. Precisa beber bastante água. A gente sabe, né? Quando tá frio é difícil beber água, mas vai ter que fazer uma forcinha extra aí, porque olha só, hoje no sul de Minas o índice de umidade do ar pode ficar até mesmo beirando os 30%, um estado de atenção. E para amanhã podemos esperar as mesmas condições de tempo. As madrugadas e manhãs devem ser frias, enquanto as tardes podem ter temperaturas amenas. Atenção nas cidades próximas à Serra da Mantiqueira. Uma geada pontual pode aparecer, assim como nevoeiro também. Temos aqui a previsão para Maria da Fé. Hoje máxima de 18, amanhã a temperatura mínima deve ser de 8 graus, a máxima chega nos 19. Na segunda-feira a mesma mínima pode aparecer e à tarde a temperatura pode chegar nos 20 graus. Para Passa Quatro, hoje máxima de apenas 19 graus. No domingo termômetros entre 10 e 21 graus. Na segunda-feira, repete essa mesma condição de tempo. Para você, um ótimo fim de semana e até o EPTV2. E com essa queda nas temperaturas e a aproximação do início do inverno, existem cuidados que são necessários, que nós precisamos tomar com a pele. O maior problema enfrentado nesse período é o ressecamento. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Letícia Bragança, que vai tirar as nossas dúvidas. Boa tarde, doutora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Eu já vou começar com a pergunta do Álvaro Gonçalves, de Santa Rita do Sapucaí, porque a pergunta dele definitivamente vai pautar a nossa entrevista. É o principal desse bate-papo nosso de hoje. Ele diz o seguinte: no frio sinto a pele muito ressecada, isso pode ser efeito do banho muito quente? E aí ele já faz a pergunta que pode abrir essa nossa conversa. Como cuidar da pele no inverno? Sim, o banho muito quente é um dos principais fatores que faz a pele ficar mais ressecada, com coceira nesse período do frio. Então, geralmente, nessa época a gente sente frio e a gente quer tomar um banho muito quente. E o banho quente, ele faz a retirada da camada lipídica, que a gente chama de manto lipídico, que é a camada de proteção da nossa pele.
com isso ela fica mais suscetível a ressecamento, a coceira, a sensibilidade. Então, sim, com certeza tem consequência esse banho quente. Apesar do conforto, então, nós devemos evitar? Com certeza. Agora, outros cuidados que devem ser tomados, é só na hora do banho ou há mais medidas de prevenção, doutora? Geralmente também no inverno a gente sente menos sede, a gente evita de beber água e a gente precisa manter a nossa hidratação de dentro para fora. Então, é recomendado beber bastante líquido, independente se você sente sede ou não, para manter a hidratação da pele. Além disso, a ingesta de alimentos também é importante, que contenham antioxidantes, como as frutas vermelhas, alimentos com vitamina C, folhas verdes, também ajudam a manter a barreira da pele boa. Outra questão que é o banho, né, que é super importante, evitar esse banho muito quente, manter um banho mais morno, evitar sabonetes muito agressivos que a gente usa no banho, trocar para um gel de limpeza mais hidratante. Outro ponto importante, não usar bucha dentro do banho, porque ele retira esse manto lipídico, então é uma agressão que a pele sofre. E outra questão importante é, logo que sai do banho, aplicar um bom hidratante corporal, porque ele vai manter a hidratação por mais tempo. Sobre isso, o Jorge Luiz de Souza, de Varginha, pergunta o seguinte: qual é o melhor hidratante para a pele? Existe alguma uma indicação médica para esse momento do ano? Sim, a gente indica os hidratantes mais em cremes, que são mais potentes. E geralmente sempre olhar se é um hidratante com ceramidas, glicerina e ureia. São os mais importantes e mais hidratantes para a pele. Ler a embalagem na hora de comprar o hidratante. Ler a embalagem, ver o que está falando no rótulo, se ele contém glicerina, ceramidas, se ele tem ureia, que vai ser muito bacana para qualquer tipo de pele. Legal. O Wellington Franklin Gomes é de São José do Alegre e pergunta como diferenciar uma alergia de uma doença infecciosa na pele. Dá para notar, só de olhar, dá para perceber em casa essa diferença? A gente tem algumas diferenças, né? A alergia ela tende a avermelhar mais essa pele, às vezes parecem bolinhas, muita coceira, geralmente tem a ver com alergia. Doenças infecciosas, geralmente já aparece, às vezes a gente fala pontinho de pus, secreção, só que realmente essa identificação correta e precisa deve ser feita pelo dermatologista. Então, independente da lesão que apareça, é importante procurar o especialista, se é uma lesão que não melhora, que fica arrastada, para ter o tratamento correto. Agora, doutora, quando a gente fala assim dessa sazonalidade, né? Essa época do ano é muito fria, a gente tem que ter cuidados com a pele. E nós estamos passando aqui agora várias prevenções para os nossos telespectadores. Se a gente não tomar essas medidas preventivas, a longo prazo isso pode virar uma doença de pele, por exemplo? Sim, nessa época as pessoas que já têm doenças de pele tendem a piorar. Então surgem dermatites e as pessoas que já têm dermatite, rosácea, tendem a exacerbar, que a gente fala piorar. E quem não cuida, né, vai arrastando esse quadro de não beber água, não hidratar a pele, a tendência é essa pele ir piorando, ficar uma coisa crônica. Então é uma pele que vai ficar mais reativa, mais sensível, mais sensibilizada, nem sempre vai melhorar só com hidratante, igual eu indiquei, e muitas vezes vai precisar de uma atenção especial. Essas doenças que podem gerar, que você listou pra gente, são doenças tratáveis, são doenças graves? Fala um pouco pra gente do que pode acontecer lá na frente. Geralmente nessa época do inverno, a gente sabe que as dermatites em geral, principalmente a caspa, que é uma doença que a gente popularmente chama como caspa, tende a surgir e a piorar nessa época do ano. Além disso, a rosácea, que é aquela vermelhidão da pele, pele muito vermelha e reativa, psoríase também, que já é uma doença autoimune, e outras doenças de pele também, elas começam a piorar nessa época do ano. Então, quem não cuida, quem não hidrata a pele de forma correta, já tem essas doenças, elas tendem a piorar. E quem não tem, pode desenvolver uma dermatite, ela virar crônica, e ele sofrer ao longo dos anos com esse problema. Uma grande preocupação é o câncer de pele. Você falou sobre o aumento da sensibilidade. Pode existir uma relação do aumento dessa sensibilidade com o desenvolvimento da doença ou não necessariamente? A gente sempre tem o medo do câncer de pele no verão, né? Porque a incidência dos raios solares é maior. Mas o raio solar, ele incide em qualquer época do ano. Então, mesmo no período do inverno, a recomendação é o uso do protetor solar de forma correta. A gente sabe que o clima frio, a pele fica mais sensível. Então, ela pode queimar mais. Então, esse paciente que não usa o protetor solar corretamente pode ter queimaduras, pode ter uma pele mais sensível e pode vir a desenvolver câncer de pele também. Basicamente, uso do protetor solar, evitar o banho muito quente e a hidratação da pele depois do banho. Exatamente. Não é difícil, né, doutora? Não é difícil. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista, por ter prazer. participado com a gente do quadro. Obrigada.
Hoje é Dia Nacional do Teste do Pezinho, um exame feito em recém-nascidos que é essencial para identificar doenças graves e também sintomas que podem aparecer. O repórter Fernando Lima chega para falar com a gente ao vivo. Fernando, por que identificar essas doenças logo é tão importante para a saúde das crianças, hein, meu amigo? Boa tarde para você. Oi, Velber, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham, porque olha, quando a doença é identificada aí de forma rápida, precoce, o tratamento também começa imediatamente. Por isso esse tratamento rápido também é importante, porque aí as chances de cura, elas são muito maiores. Quem vai falar com a gente a respeito deste assunto, trazer mais detalhes, é o André Luiz Silva, ele é pediatra e neonatologista. Doutor, eu começo te perguntando quantas doenças podem ser identificadas por meio do teste do pezinho. Boa tarde para o senhor e seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a quem nos assiste. O teste do pezinho foi implementado em 1993 no estado de Minas Gerais, inicialmente com 2 doenças, fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Em 2021, tínhamos 6 patologias e, a partir de 2022, dezenas de patologias foram incrementadas no programa, sendo Minas Gerais um dos estados precursores no Brasil. Entre elas, algumas doenças importantes, como atrofia medular espinhal. Quais as mais comuns de serem identificadas, doutor? Podemos citar 3 doenças: hipotireoidismo congênito, anemia falciforme e fibrose cística. Agora, identificou ali a doença, já começa o tratamento imediatamente? Como é? Explica um pouco desse processo. Essa é a grande importância do teste. Quando realizado no tempo exato, recomendamos do 3º ao 5º dia de vida. É um teste simples de ser realizado, ele é coletado através de gotículas de sangue no calcanhar do bebê, no postinho de saúde mais próximo da residência de quem está em casa nos assistindo. E uma vez coletado, esse exame é encaminhado para o NUPAG, que é o núcleo da UFMG, e o resultado sai o mais breve possível. A detecção precoce dessas doenças permite evitar sequelas, comprometimento neurológico, internações, complicações e até mesmo a morte. Agora, doutor, o senhor adiantou para a gente que existe a questão do prazo, né? Então, quando ele é feito, quando deve ser feito e qual o risco de se atrasar aí nesse prazo? Ele deve ser feito o mais precoce possível, entre o 3º e o 5º dia de vida da criança. O atraso na coleta ou a não coleta pode significar repercussão para toda a vida para esse bebê. Como que Minas se posiciona no contexto nacional? Minas é um estado exemplar, foi um pioneiro. Atualmente, ele é o estado que mais se aproxima do exame da rede particular. Importante frisar que na rede particular nós temos também testes que são ainda mais ampliados, mas isso não significa que a família não deva coletar o teste do SUS. Ambos são importantes e complementares. Então, se a pessoa fez no SUS, pode fazer no particular e vice-versa também? Por quê? E vice-versa, porque são exames que têm algumas pequenas diferenças e um podendo sendo complementar ao outro. Tá certo. Doutor, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. É isso, né, Velber? Acho que ficou bem claro para quem está acompanhando a gente o quão importante é esse teste do pezinho. Acima de tudo, é um direito, né? Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza, ficou claro sim, viu, Fernando? Muito obrigado por essa entrevista que você trouxe para a gente. Bom trabalho para você e para o Juliano Denúbila. Veja os destaques do programa Terra de Minas deste domingo. Cachoeiras exuberantes, rios de águas cor de mel, registros raros e surpreendentes da vida selvagem. O Terra de Minas está em São Gonçalo do Rio Preto, no Vale do Jequitinhonha, a 70 quilômetros de Diamantina, para aproveitar as praias de água doce e paisagens emolduradas pela Serra do Espinhaço, a única cordilheira do país. A gente também viaja para Tiradentes, no Campo das Vertentes, para se aventurar em trilhas aos pés de outra serra, a de São José. Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai. Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz.
Nesse domingo, o programa começa mais cedo, às 6h30 da manhã. Agora, faltando 11 minutos para 1 da tarde, o Dia dos Namorados é na próxima sexta-feira, não vá perder a data. E o comércio do centro de Varginha tem programação especial exatamente para facilitar, para atrair os clientes nessa última semana antes da data. O Guto Moreira está no centro da cidade. Movimentação por aí, hein, Guto? Olha só, tem até música para chamar os clientes. O que está acontecendo por aí? Como é que está a movimentação, meu amigo? Olha, Velber, movimentação intensa desde as primeiras horas da manhã deste sabadão. O pessoal tá correndo, viu? Correndo bastante para achar o presente ideal para o companheiro e para a companheira. Tem até música ao vivo aqui com o cantor Elbert Negrete, animando o calçadão da Venceslau Brás. Que eu vou pedir para o Wagner Silva, nosso repórter cinematográfico, vou mudar de lado aqui. Olha só quanta gente ainda indo, né, correndo atrás do presente, muitas famílias aproveitando o sabadão também ensolarado, começou a esquentar aqui em Varginha. Tem gente com a família comprando o presente ideal do companheiro, da companheira e, claro, aproveitando também o dia de folga para poder dar aquele rolê. Mas é importante falar de números, de expectativa do comércio de Varginha, a programação especial de como vai ser essa semana, né, de Dia dos Namorados, aí, pessoal já esperando a sexta-feira chegar. Por isso eu estou aqui com o André Yuki, presidente da Associação Comercial e Industrial de Varginha. Mais uma vez, seja bem-vindo ao IPTV1, ótima tarde para você, André. Fala um pouquinho da programação, como está a programação esse ano? Boa tarde, programação aí, nós estamos aqui com esse movimento no calçadão aqui, né? Cabine de fotos, pipoca, desenho, com chopp, né? Com muita atração aí. As pessoas, as lojas participantes passam lá na loja, fazem uma comprinha, pegam um cupomzinho, vêm aqui retirar uma pipoca, né? Estamos com um horário especial agora, hoje, sábado, até às 16 horas. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, das 8 horas da manhã até as 20 horas da tarde. Né? E a expectativa é muito positiva. 90% dos namorados apaixonados vão fazer as compras aí. E a expectativa aí de 76% comprar as compras acima de R$100. O Wagner Silva está mostrando aí o pessoal que está à espera de fazer ali a sua imagem, né? O cartunista, podemos dizer dessa forma, né? Tá aí desenhando, fazendo os desenhos. Então, assim, atrações diferentes para atrair o público, né? Com certeza, né? Um momento aí, principalmente o pessoal sair de casa, né? Aproveitar esse solzinho ali, nesse friozinho aí, para fazer umas compras e aí tomar um shopping aqui no centro. Geralmente o comércio fecha aos sábados à 1 da tarde, né? Então hoje até às 4 para reforçar. Hoje até às 16 horas estamos aguardando aqui no centro. E qual a expectativa de vendas? Tem aqueles presentes que são clássicos, né, de Dia dos Namorados. Mas como que está a expectativa de vocês? Vamos lá, está no vestuário, chocolates, restaurantes. Então amanhã vai os movimentos, com certeza, dos restaurantes no almoço, né? E no jantar também. Então está a expectativa positiva. Tá certo, então, André, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu vou me aproximar agora do cartunista. Com licença, amigo, qual que é o seu nome? É Ender desenhista. Ender. Ô, Ender, muitos casais apaixonados fazendo aí vamos dizer, caricatura, a sua imagem? Sim. Todos já estão bem contentes, né, com esse movimento da CIV, né, em prol da população. Dia dos Namorados melhora para você? Melhora, com certeza. É um momento muito, assim, bem especial, né, que dá para atender bastante a população de Varginha, ainda mais em parceria com a CIV, né? Tá certo, obrigado, viu, Ender? Obrigado mesmo pela sua participação. Eu vou dar uma mandadinha aqui que eu queria achar, na verdade, um casal muito apaixonado, para poder saber se já tem a ideia de presente aí. Eu vou me aproximar aqui, desde aqui. Com licença. Vocês são um casal? Não são namorados, são amigos, então não vai valer. Mas olha, tem gente até que a gente conhece. Olha só quem está aqui no centro de Varginha, Nayara, funcionária também da IPTV, está de folga hoje, né? Graças a Deus, né, de folga. E vocês falando a gente está trabalhando aqui. Mas eu queria um casal apaixonado. Tá difícil, viu? Tá difícil achar alguém apaixonado. Deixa eu ver ali um pouquinho mais para cima. Olha, Velber, eu tô nessa missão aqui. Na verdade, eu preciso entregar. O jornal já está estourado. Eu não tô conseguindo achar. Eu achei tão fácil mais cedo casais apaixonados. Agora, só porque eu tô ao vivo, não consegui. Mas não tem problema, não. Com você, amigo do estúdio. Coisa da televisão, né, Guto? Tá difícil encontrar gente apaixonada. É porque nós estamos ao vivo. É a famosa Lady Murphy. Eu tenho certeza que tem muitos casais fazendo compras no centro de Varginha. Obrigado, viu, meu amigo? Boa tarde para você.
Gente, uma das bandas marciais mais tradicionais de Poços de Caldas conquistou 12 premiações em uma competição virtual. Os títulos deram ao grupo musical da cidade o direito de participar da Copa América de Bandas e Fanfarras, que será realizada ainda este ano no sul do país. A banda marcial do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, em Poços de Caldas, tem 85 anos de história. E agora o grupo se destaca em uma das principais competições do país, a terceira Copa América Virtual de Bandas e Fanfarras. Nesta competição, cada banda ou fanfarra envia os vídeos com as apresentações. A banda de Poços foi premiada em 12 categorias, com destaque para 5 primeiros lugares. É um evento internacional e a gente tem o maior orgulho de estar representando Poços de Caldas, Minas Gerais, e ser uma das bandas brasileiras, já que nessa competição nós tivemos 5 países participando. Então é um orgulho para esses meninos e meninas que pode estar frio, chovendo, eles vêm no ensaio. Ailton é filho de Mestre Bucha, o regente da banda. Aí não poderia ser diferente. Também se tornou músico. Minha relação é de muito amor e carinho. Desde criança estou sempre desenvolvendo disciplina, respeito. Aprendi a ter coordenação, tocar, fiz vários amigos. Aqui a gente virou uma grande família, tem meu irmão que toca também. Já o Douglas é responsável pela coreografia da banda. Além de ter sido premiado em uma das categorias, o profissional foi um dos jurados do concurso, que reuniu mais de 100 bandas e fanfarras de 5 países da América do Sul. Esses resultados eles mostram, né, e coroam o trabalho de um ano todo de dedicação, de ensaio, de comprometimento dos nossos alunos, dos nossos pais, né? E quando a gente tem a conquista desse título, é muito gratificante perceber esse reconhecimento, levando o nome de Poços de Caldas para a América Latina, para o mundo como um todo e mostrando a nossa particularidade e o nosso trabalho. A banda marcial do Colégio Municipal surgiu quando a escola ainda se chamava Colégio Marista. O grupo tem alunos do colégio, assim como pais e também ex-alunos. A banda consegue manter as famílias participando da vida da escola, porque nós temos alunos, ex-alunos, pais, mães, que estão aqui semanalmente acompanhando os ensaios, acompanhando as viagens. Então é um trabalho em família, junto com a escola, isso é muito importante. São histórias como a da Michele, que viu o pai tocar na banda. E foi no grupo musical que ela conheceu o marido. Hoje, a família toda se dedica aos ensaios e apresentações da banda marcial. Formou a família aqui, né? Família que toquei grávida dos meus 3 filhos e continuo aqui até hoje. Sênior. Mesmo participando há tanto tempo, ainda se emociona quando conquista resultados como esse da Copa América? Sim, com certeza. Não tem como não emocionar. Uma vida inteira, praticamente, dentro da banda. Comecei com 11 anos, em 1988, assim que eu vim estudar aqui. E estou até hoje. Até hoje aí, dando uma força pro Messi, que é meu padrinho, né? E muito amor envolvido. Com as conquistas, a banda garantiu vaga na Copa América 2026, que será presencial em outubro deste ano no município de Itapema, Santa Catarina. Até lá, todos vão ensaiar muito para levar o nome do Colégio Municipal e de Poços de Caldas ainda mais longe. Representar Poços de Caldas, mostrar essa linda cidade para todo o Brasil e para o continente também. Nos encontramos no EPTV2 hoje mais cedo, a partir das 6h15, por causa do jogo do Brasil contra o Egito. Muito obrigado pela sua honrosa audiência e uma ótima tarde. Tchau, tchau.
Jornal da IPTV, primeira edição. Oferecimento: Grupo Celinho, a maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. E Univaz, quem forma bem, entrega profissionais melhores. Globo Esporte, oferecimento: La Mesa, proteção é o verdadeiro golaço. Vai na certeza, vai de La Mesa. Santa Casa de Passos, cuidar da vida é a nossa missão. E Construai, a sua casa torcendo com o Brasil. Tá feito. Muito boa tarde, gente boa! Está começando agora o primeiro Globo Esporte na Copa 2026, com a energia do povo brasileiro presente aqui na Times Square, Manhattan, New York, para fazer festa aqui. A Copa já começou. Você sabe que o Brasil estreia no dia 13 de junho.